E por último, e aqui também os irmãos vão estranhar um pouco, qual é o último traço do governante que devemos buscar? Nós temos que buscar um governante que impinja, que incuta terror. Pastor? Que incuta terror nos maus. Mas pastor? É isso. Nós temos que buscar um governante que ponha medo, mas um medo profundo nos maus. Os irmãos devem observar Romanos 13, é interessante observar isso. Romanos capítulo 13. Os maus têm que ter medo. Não é bom o governo ou o país em que os maus não sentem medo. Porque num país em que os maus não sentem medo, os justos sentem medo. Os justos se apavoram. Num país em que os maus não ficam aterrorizados, os justos e os bons vivem aterrorizados. Os irmãos sabem muito bem do que estou falando, porque experimentam isso. Vejam o que diz Romanos 13. Aqui nós temos a função principal dos governantes. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Já estudamos isso. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Não é uma bronca, é um castigo severo, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Nós temos que ter governantes assim, com espada na mão. Vingadores são os governantes, avengers, que incutem terror nos maus, que tragam punições severíssimas contra os perversos, ao ponto deles se desesperarem se caírem nas mãos desses governantes. Feliz é o país que tiver um governante como esse, porque o governante que faz o contrário, que favorece os maus, que apoia os maus, que facilita a vida dos maus, esse homem se insurge contra Deus e contra a função que o próprio Deus lhe deu. O dever dele é fazer com que os maus se apavorem e vivam debaixo de terror, para que os justos vivam em paz, serenidade e tranquilidade. O livro de Provérbios, irmãos, no capítulo 20, diz o seguinte, e é uma figura bastante forte essa aqui. Provérbios 20, 26. Nós queremos um país feliz, queremos um país onde haja um governante sábio. Vejam o que diz Provérbios 20, 26. O rei sábio joeira os perversos. O que significa isso? Joeirar. Joeirar é separar o trigo da praga ou da palha com uma peneira. Uma peneira. Ele separa os maus dos bons. O rei sábio joeira os perversos. Ele separa os perversos dos bons e faz passar sobre eles a roda. A figura aqui é de esmagar. Ele atropela as pessoas? Não, é uma figura de linguagem. Porque o trigo, a semente era moída por uma roda. Então, o que ele está dizendo aqui é que o rei sábio, ele pune severamente os perversos. Primeiro ele separa os perversos dos bons e ele os castiga severamente, de modo que os perversos ficam apavorados quando caem em suas mãos. Em 1 de Pedro, o apóstolo Pedro repete a mesma coisa.
Qualquer discurso que defenda os perversos não deve nos atrair. Essas bobagens de direitos humanos que defendem os maus, nada disso deve ser acolhido por nós. 1 de Pedro, eu sei que tudo que eu estou dizendo aqui vai ser, seria atacado pelo mundo aí fora, mas eu não posso mudar o meu discurso para me ajustar aos que as pessoas pensam hoje em dia. É isso, e ponto final. O texto diz assim, 1 de Pedro 2, 13 e 14. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque as autoridades existem, Deus as colocou para castigo dos malfeitores e louvor dos que praticam o bem. Qual é, então, o governante que eu devo anelar? O governante que coloque medo nos maus. Este eu devo buscar. Os 3 itens, então. Devo buscar um governo que crie condições de vida e trabalho. Devo buscar um governo que não possa ser acusado de corrupção. Devo buscar um governo que impinja medo nos maus. Se eu não tenho ninguém assim, eu devo buscar alguém que se aproxime ao máximo disso. E evitar ao máximo qualquer candidato que se afaste desses 3 ideais. Nós somos o povo de Deus. Nós sabemos, nunca teremos aqui um governo perfeito. O governo perfeito só virá quando o Senhor vier aqui para reinar, estabelecer o seu reino eterno aqui. Então sim, teremos um governo perfeito, de paz e justiça perfeitas. Enquanto isso não vem, nós sabemos. Qualquer candidato em que votarmos, qualquer governante que estiver aí, terá seus defeitos, terá seus problemas. Não temos candidatos imaculados, nunca teremos. Não somos ingênuos ao ponto de crer nisso, mas temos diretrizes na palavra de Deus, somos o povo de Deus. E essas diretrizes envolvem essas coisas que eu mencionei. Quando os irmãos forem, então, escolher os seus candidatos, os seus governantes, os seus governadores, seus representantes, devem observar essas coisas, a fim de que nós trabalhemos para que a realidade em que nós vivemos agora se aproxime ao máximo daquilo que o Senhor quer para nós. Queridos, somos crentes, somos salvos, deixemos que a palavra de Deus molde as nossas ideias no campo da política. Não permitamos que tendências, conceitos mundanos, ideias que não têm nada a ver com a palavra de Deus, movam o nosso braço. Não. Vamos ser instruídos pela palavra de Deus e não por ideologias, não por conceitos que estão aí fora, que podem às vezes parecer bons e justos, mas não tem nada a ver com a Sagrada Escritura. O Senhor nos salvou e, tendo nos salvado, nos deu uma nova mentalidade, que essa nova mentalidade seja refletida, inclusive, no modo como nós agimos como cidadãos, como entes políticos no nosso país.